Olá, começa agora o Terra Santa TV. Hoje gravado aqui, diretamente das dependências do Centro Educacional Terra Santa, no dia do aniversário do nosso diretor-presidente aqui da instituição, Frei Antônio Moser. Esse programa vai ser para que você conheça um pouquinho mais sobre esse homem, sobre essa pessoa, sobre esse colega de trabalho, sobre esse frei, sobre essa pessoa que cuida de tanta gente ao mesmo tempo, de tantas instituições. Fica com a gente, vai ser interessante. A gente volta já já. Estamos de volta com Terra Santa TV, hoje gravado aqui diretamente das dependências do Centro Educacional Terra Santa. A gente vai conversar agora com o Frei Moser. Olá, Frei Moser. Muito boa noite. Muito boa noite, né? Hoje a gente está aqui diretamente das dependências do Centro Educacional Terra Santa, uma das instituições das quais o senhor coordena. Mas eu queria que antes que a gente falasse sobre isso, a gente voltasse um bocado no tempo para falar um pouquinho de onde surgiu o Frei Moser, ou melhor, de onde é que surgiu a criança Antônio Moser? Quem foram os pais, os irmãos? Eu sei que você tinha uma coleção de irmãos, não é isso? Um montão de irmãos. Como é que era isso? Realmente a pergunta é muito bem colocada. Como é que surgiu? É um verdadeiro milagre, porque meu pai ficou viúvo, já estava com 12 filhos, não é? E ficou viúvo com crianças pequenas, inclusive a última foi justamente o parto, morreu no parto, a mãe morreu no parto. E ali meu pai conhecia já minha mãe, assim de vista, mas casaram rapidamente, 3 meses. E depois surgiu uma irmã minha, que faleceu com 7 anos, e depois surgi eu. E o meu nome, teoricamente, devia ser Luiz, segundo meu pai, mas a minha mãe falou que não, que era Antônio. Então, assim surgiu o Antônio. Como era ser o 13º filho de uma família? Olha, hoje, naturalmente, seria algo de impensável, mas na época era algo de muito gostoso, no sentido que você tinha 12 irmãos para te defender, ninguém batia em mim. 12 né? irmãos para defender. Exatamente, irmãos e irmãs, não é? Para me defender. Traduzindo, o mais novo sempre era o mais paparicado, mas rapidamente eu me encaminhei como coroinha nos padres franciscanos, lá em Gaspar, Santa Catarina, e como coroinha aí vem naturalmente aquela pergunta, não é? Se não gostaria também de ser um franciscano, e eu respondi que sim. Aos 11 anos entrei no seminário e fiz toda a carreira, primeiro Rodeio, depois Rio Negro no Paraná, depois em Agudos, São Paulo, e naturalmente a trajetória depois Rodeio novamente como tomada de hábito, em seguida filosofia em Curitiba, teologia em Petrópolis, mestrado em Lyon, na França, e doutorado na Itália, em Roma. Todo esse estudo só foi possível graças à inserção na igreja. Digamos que o 13º filho de uma família no interior de Santa Catarina tivesse pouca facilidade. Em algum momento, e isso é uma pergunta muito capciosa, em algum momento o senhor parou para pensar que assim estava abrindo mão de um monte de coisa da dita vida normal para ser franciscano, mas que também estava adquirindo tanto conhecimento? Fiz essa avaliação, ou a certeza da opção pelo franciscanismo nunca bateu na porta? Não, nunca tive incerteza. Foi um caminho, eu diria assim, espontâneo, normal, e tanto assim que a primeira visita à minha casa paterna foi depois de 4 anos de seminário, que na época não tinha essa facilidade. E aí, com uma certa dificuldade, mas nem tanto. O fato de ter entrado novinho no seminário não implicou negativamente em nada. Pelo contrário, a gente tinha todas as facilidades de esporte, naturalmente de estudo, naturalmente também a parte acadêmica. Por exemplo, eu fui para a Europa, eu falava 5, 6 línguas, claro, meio quebrado, meio assim, mas me defendia, vamos dizer, em 5, 6 línguas com facilidade. Cheguei na França, o pessoal, ué, mas você aprendeu francês onde? Eu digo, lá no Brasil. Quer dizer, só para mostrar como toda essa trajetória, ela foi altamente, digamos assim, produtiva, e de tal forma
que o próprio fato de ter entrado para essa vida religiosa foi como que a expressão de algo que estava dentro de mim e que foi acontecendo normalmente, sem muita hesitação. Só uma vez eu tive hesitação, quando peguei a batina, aí teve uma hesitação, e essa hesitação era no sentido da fé. E cheguei chorando para o que era o mestre, que a gente chamava, já um frade dos seus 60 anos, por aí, muito experiente, não é? E fui chorando e dizendo que eu achava que não tinha mais fé, e por isso eu deveria me retirar. Aí ele falou, eu estava meio em dúvida, mas agora você vai ser um bom teólogo, porque quem não tem dúvida sobre a fé, não tem fé. E eu fiquei realmente assim surpreso da resposta dele. E aquilo me levou justamente a desejar aprofundar os mistérios da fé. E talvez por isso hoje o senhor é um dos teólogos mais conceituados do Brasil, porque em algum momento teve dúvida, teve medo, e aí se empenhou em estudar, e hoje a gente pode dizer que os seus estudos são temas de outras teses de mestrado fora do país. Sem dúvida nenhuma, foram desdobramentos. Por exemplo, um dos primeiros livros meus foi sobre o pecado. Isso me importunou desde criança. Já para minha mãe, ela perguntou, confessou tudo na primeira confissão? Eu falei, olha, o que o padre queria ouvir, eu falei, não é? Mas ela falou, e aí, alguma dúvida? Eu falei, eu queria saber o que é pecado para Jesus. E essa pergunta me perseguia. Para Jesus. E um dos capítulos do meu livro, não é, sobre o pecado, do descrédito ao aprofundamento, é exatamente essa. Como Jesus via o pecado. Ele via de uma maneira muito diferente. É mais você se negar ao convite do reino para caminhar com ele do que com uma ação isoladamente. E depois, dentro desse contexto, sim. Isso é altamente complexo, né? A gente está tão acostumado que pecado é aquilo tudo que você faz errado, aquela coisinha pequena, aquela palavra feia. Então, na sua concepção... são manifestações, são sinalizações de que algo não está bem com você. Mas o pecado sempre se refere a uma vida da pessoa no seu todo. E nunca a um momento, a um segundo. Isso aqui vai para o inferno porque num segundo ele vacilou. Não. Não vai para o inferno porque uma vez falou palavrão. Não vai para o inferno porque uma vez... Não. Agora, outra coisa é, digamos assim, aquilo que a gente chamaria de hábito no sentido de costume, contumaz, por exemplo, no sentido da raiva, da vingança, você vai cultivando, e por isso São João diz, quem odeia seu irmão é um homicida, quer dizer, tudo começa dentro. Agora, a explosão são os atos, e eles são muito significativos, como fogos, não é? Avisando, olha, está chegando a droga, né? Está chegando a droga. Então, mais ou menos nesse sentido. Mas maravilha. Os outros, vamos dizer, temas que eu abordo, por exemplo, sexualidade, família, aliás, o sínodo dos bispos, a segunda etapa está para acontecer agora em outubro, né? Vamos ver quais serão as novidades, quem vai ser convidado, não é? A gente já sabe que são 2 cardeais e 3 bispos do Brasil, só, não é do Brasil, porque vem do mundo inteiro. Agora, teólogos, não sei ainda quem vai ser convidado. Agora, sempre me dediquei à pastoral familiar, vários livros sobre isso. Casado, solteiro, você pode ser feliz, apenas esse é um dos livros, né? Depois também a biogenética me fascinou desde os primórdios dos estudos em Roma. Aí se começou a falar de bioética, biogenética, biotecnologia, me fascinou. E assim os outros temas que foram aparecendo. Por exemplo, temas agora que estão na crista da onda, né? De repente eu fui questionado, aquilo me despertou, a questão de gênero me despertou. Quem é você? É uma questão de opção ou já é algo que vem pré-definido? Mas eu não vou expor aqui, nesse momento, não é, a minha conclusão. Que esse tema é ótimo para ser abordado. A gente vai fazer um breve intervalo, volta dando continuidade com esse bate-papo informal, amigo, para falar um pouquinho e entender quem é esse homem que não conta a idade, mas que já está quase beirando 8. Fica com a gente.
Estamos de volta com Terra Santa TV, dando continuidade à nossa conversa com o Frei Moser. Frei Moser, quando a gente falamos da formação, da sua família, dos irmãos, mas uma coisa que a gente percebe, principalmente eu que trabalho com o senhor há quase 14 anos, agora em dezembro vão se completar 14 anos trabalhando juntos, uma coisa que eu sempre percebi foram as grandes missões que a Ordem dos Frades sempre colocou nas suas mãos. E a gente pode falar a construção de quase 2 dezenas de igrejas, né? 16, eu acho. 16 igrejas. A editora Vozes, a paróquia de Santa Clara. Como é que essas responsabilidades foram sendo assumidas e geridas ao longo desses anos? Olha, na realidade, quando eu voltei em 1973 com a tese doutoral debaixo do braço, um dos confrades, que era um superior, digamos assim, na época éramos 750 só aqui na região, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e na Minas Gerais, 750. Ele fez uma observação, a pastoral, ela seria algo de muito importante para vocês professores, porque a gente foi mandado, eu com um colega, não é, no caso Dom Fernando Figueiredo, não é, lá de Santo Amaro, São Paulo, a gente foi mandado para estudar, para ser professor, mas ele deu esse toque, daí acordou em mim uma, digamos, sensação de que devia partir também para a pastoral. Eu já contei isso, mas vou contar de novo. Na hora da morte, a minha mãe falou, você não é o padre dos meus sonhos. Você vive dando palestras para doutores, para gente importante, você tem que trabalhar com o povo. E aí foi a primeira missão na Baixada Fluminense, começou no Rio do Ouro, que não tinha estrada, não tinha luz, não tinha absolutamente nada. Hoje é um local aprazível, seguro, não é? Tinha muita criminalidade, hoje é seguro. Enfim, foi uma primeira experiência. Mas aí houve muitos desdobramentos na própria Baixada Fluminense, principalmente na região de Piabetá. Em seguida, aconteceu que eu achei que ficava muito resfriado, porque sobe, desce, calor tremendo, e aí o frio aqui. E aí comecei a procurar um local aqui, onde não tivesse nada. E eu ia começar nas Pedras Brancas, lá no Alto Mosela. Mas aí alguém, um casal amigo, me convidou, disse, não, mas tem outro lugar aí, que eles estão querendo construir uma capela, e fui cair onde hoje está Menino Jesus de Praga. Não é? E aí comecei e fiz a Menino Jesus de Praga. Mas o pessoal dos morros dizia, para a gente é difícil descer e subir. Falei, tá bom, eu vou fazer lá em cima. Então lá surgiu Santa Edviges, foi lá na Mosela, mas também a outra São Pedro, São Paulo, enfim, todos os santos, né? Foram vários. Vários. E depois veio essa ideia do Instituto. Como eu tinha experiência na construção, né, de comunidades, alguém teve a feliz ideia de me fazer o coordenador de uma equipe. Nós sempre trabalhamos em equipe, nós frades, nas vozes, na paróquia, sempre a equipe de frades. E eu coordenei essa equipe, não é, para reformular totalmente o Instituto Teológico, que era um colégio e sofreu uma transformação enorme. A biblioteca é invejável, você sabe muito bem. Maravilhosa. E todas as dependências são invejáveis. Trabalho de uma equipe. Em seguida, como lá estava dando certo e Vozes estava fundando, estava falida, vamos falar claramente, aí o superior da época, que hoje é bispo em Bauru, Dom Caetano Ferrari, ele teve a ideia de pegar 4 professores. Quem entende de livro? São professores. Então pegou a mim, Frei Volney, Frei Ludovico Garmos e Frei Vitório Mazuco. Só o Frei Vitório teve outras missões depois, o Frei Ludovico continua comigo e o Frei Volney, mais digamos assim, para documentos. E eu e o Frei Volney, ele está no dia a dia, aí no operacional, e eu faço mais a parte institucional. Visito as unidades pelo Brasil lá fora. É o presidente de Relações Públicas. Exatamente. A função do presidente é essa. Agora, depois as outras desdobramentos, por exemplo, se pergunta Santa Clara. Não, eu achava que o Instituto não pode ser confundido com uma paróquia, mas tem que estar dentro de uma paróquia. Daí Santa Clara, ela cerca o Instituto, no bom sentido da palavra. Certo. Os professores, os estudantes estão dentro de uma paróquia de Santa Clara. Foi uma aventura, realmente, já começar pelo nome,
não é? O pessoal dizia, não, vamos botar São Vicente, o outro dizia aí, sei lá, outros santos, etc. E uma noite lá, trocando ideias com o Frei Alberto Becoiser, né? Vamos botar Santa Clara. E aí a gente pegou Santa Clara. É uma coisa extraordinária. Agora, e o Terra Santa? Você vai dizer, bom, eu pensei, agora já acabaram as minhas tarefas. Nessa altura, não sei se não vem outros desdobramentos por aí. Não é? Não estou falando nada de adiantado. Mas o que acontece é o seguinte, aí o Terra Santa era, digamos, sustentado. É uma história muito longa, muita gente sacrificada, equipes, etc., mas não dava mais conta. Entregaram para os franciscanos. Nós éramos filantrópicos, mas depois chegamos à conclusão que a filantropia não valia a pena para nós. E aí então vem a pergunta, bom, e agora o Terra Santa fazer o quê? Alguém fala, entrega para o Frei Moser, né? E aqui estou eu há 5 anos e meio, de novo com uma equipe, não é? Eles, claro, eles não estão frequentando sempre os outros freis, mas, digamos, tem alguém que é presidente comigo, não é? Na instituição, tem outro que é secretário, tem outro que é digamos, uma espécie assim de supervisor, mas de qualquer forma, e a equipe do dia a dia que eu consegui constituir. Com certeza, então, a gente tem o Salvador, a Eliane, a Bia, dentre outros tantos profissionais que trabalham aqui. Depois vem a história do bazar, Dona Helena Bretes, não é? E Walter abrindo a sua casa. Não fosse o bazar, a gente já teria fechado isso aqui há muito tempo, não é? É uma das entradas. Mas também muita gente vê os jardins e fica, digamos assim, encantado. As noivinhas ficam encantadas. E aí vem os casamentos, vem os batizados, enfim, com isso a gente vai conseguindo manter, temos parcerias, muitas, com a prefeitura, claro, não é? Por exemplo, a escola, por exemplo, a creche, mas de qualquer forma a gente tem assim uma porção de entidades com as quais nós nos relacionamos para poder levar à frente a educação de 600 crianças. Maravilha. Frei, a gente está chegando no final do programa. Para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para o aniversariante do dia. Quais são as expectativas para o futuro? Muito difícil. Eu li em alguma parte que a melhor vida é aquela etapa, a melhor etapa de vida, aquela na qual você sempre tem algo pela frente, mas não procure meter a mão naquilo. Aguarde, mas fique na expectativa, Deus no devido tempo vai dar uma tarefa para você. E é nesse sentido, nessa situação em que eu me encontro agora, Deus é que sabe quais serão os desdobramentos daqui para frente. Claro que vou escrever mais alguns livros, se Deus quiser. Claro que vou continuar mais um período nas vozes, mais um período aqui. Mas, de qualquer forma, não penso muito com o que eu vou decidir. Eu espero que Deus sinalize novamente o meu caminho. Maravilha. Muito obrigada. É sempre um prazer. Eu que agradeço vocês com todo esse trabalho, não é, no Canal 10, toda quinta-feira, às 20 horas e 22 horas, 22, não é? Isso mesmo. É um programa muito assistido e através do qual as pessoas ficam conhecendo algo do Terra Santa. Desse espaço Terra Santa. Agradeço muito. Obrigada a você também que ficou com a gente nesse bate-papo. A gente volta na próxima semana, sempre com uma novidade, algo especial, elaborado com muito carinho para vocês. Obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau.